Olá, meus queridos amiguinhos do sexto ano, tudo bem com vocês? O professor está com muita saudade de vocês, espero a hora de nós nos encontrarmos novamente. E dando continuidade então às nossas aulas de história, nós tínhamos concluído então o capítulo 4, que falava um pouco da Grécia em relação às suas guerras, às suas maneiras de atuar e a sua importância, principalmente que eles davam na sua importância em relação aos soldados, né? Nós vimos que Esparta selecionava até as crianças, né? Os mais fracos eram descartados, eram jogados para serem se alimentados dos animais. E somente os mais fortes então atuavam. Então eles tinham um bom desempenho na parte do exército. Atenas também fazia isso, mas eles também se preocupavam em relação à questão da política, que era uma das coisas mais importantes que eles classificavam. E o capítulo 5 de vocês, para quem já tem a apostila, ok? E quem não tem pode acompanhar ela na parte do Positivo On, ela em aberto, ela está também disponível. A Grécia, cultura e sociedade. Vamos falar sobre o culto aos deuses, vai falar sobre as maneiras, as suas religiões e como que eles se relacionavam entre si dentro de uma sociedade. A gente vai ver quem estava no topo da pirâmide, quem estava no meio da pirâmide e quem estava na base da pirâmide. Nós sabemos que sempre a base é que sustenta toda uma estrutura, né? Uma casa, se for mal feito o alicerce, ele vai cair. Então a Grécia tinha um alicerce muito bem concretado, muito bem planejado, que eram os escravos e os servos. Nós vamos ver cada um, já vimos também como que acontecia cada um, né? A questão dos escravos, que eles eram capturados em batalha ou eles eram por dívida, né? Alguns outros líderes começaram a tirar essa questão das dívidas, enfim, mas ainda a sociedade grega dependia muito dos escravos e dos servos. A gente vai ver também sobre a questão dos Jogos Olímpicos. Aí entra a parte do nosso professor amigo aí, Rafael, mandar um alô para o professor Rafa. Olha aí, Rafa. O esporte olímpico sempre presente em nossa sociedade desde os tempos da antiguidade, né? Então naquela época já estavam se preocupando em fazer competições, é uma maneira de fazer com que as pessoas ganhassem respeito em relação aos seus esportes, né? Tudo isso nasceu por consequência do culto aos jogos em homenagem a Zeus, né? O grande deus deles lá na época, né? Então os jogos eram em homenagem a Zeus, né? Então aqui nós temos alguns dos esportes que eram usados no passado e que ainda são usados no nosso presente, né? Lançamento de disco, o que evoluiu ao longo desses 2.500 anos de história em jogos é a relação da preparação do atleta. Na época também percebe-se aqui numa estátua, né, de 460 a 450, que eles também definiam muito bem o corpo, perfeitamente, né? Muito bem musculoso, isso para desempenho mais eficiente de um esporte. Na nossa atualidade, quanto mais preparado um atleta estiver, muito mais rendimento ele vai ter. E é lógico, o objetivo é a grande medalha que eles vão almejar nesse final de competição. Aqui tem um outro exemplo, né? Aqui está mais claro porque a gente observa eles fazendo as corridas e foram representados num vaso, né? Numa ânfora, né? Provavelmente aqui colocavam vinho ou azeite. E aqui nós temos na atualidade. A diferença desses dois esportes aqui, nessas duas competições, perdão, é que há um desempenho extraordinário na parte do atleta. Perceba o equipamento que ele vem usando, cada vez mais tecnologia, cada vez mais preparado para uma eficiência maior no tempo, né? Aqui é uma prova olímpica de 800 metros feminino. Isso foi disputado no Rio de Janeiro, nossas Olimpíadas. Vocês pequeninos ainda já puderam acompanhar de perto um esporte olímpico que chegou em nosso país, tão almejado por muitos países, né? Enfim, uma coisa tão importante aconteceu em nosso país, embora havia controvérsias desses jogos não acontecerem, porque o Brasil não estaria preparado. Enfim, preparado ou não, nós recebemos os jogos e nós podemos tirar algum proveito dessa competição. É claro que o Brasil não aplica toda essa
esse desempenho no esporte, né, comparado a outras nações que investem maciçamente no esporte, mas nós tiramos alguns proveitos disso. Enfim, a competição ela tem muito mais tecnologia hoje, né? Nós temos os calçados muito mais preparados, desenvolvidos pelas grandes empresas especificamente para essa área, para corrida, para esse tipo de competição, enfim, para qualquer tipo de competição você tem um tênis, um calção, uma camisa, algo preparado para esse esporte. Claro que confeccionado com alta tecnologia para que haja o mínimo impacto, né? Só um exemplo, né, na questão da natação. Os atletas da natação, sem cabelo, sem nenhum pelo no corpo, quanto menos aderência com a água tiver, mais eficiência ele vai ter. Isso pode ganhar 1 ou 2 segundos ou milésimos de segundo, faz diferença no final para você receber a tão sonhada medalha de ouro. Então os gregos começaram essa questão de competir, né? E é isso que a gente vai abordar nesse conteúdo também. Aqui então vai falar um pouquinho como que se a gente observou, quem viu, quem não pôde ver, né? Isso começou lá na Grécia. Umas 3 semanas atrás estavam fazendo uma reportagem também sobre a questão dos Jogos Olímpicos no Japão, que foi cancelado para o ano que vem, né? E nem sabe se o ano que vem vai ser supostamente vai existir esses jogos, né? Mas há um monte de especulações em cima disso, enfim. E lá mostrava levando para acender a tocha olímpica na Grécia. Todo ano que antecede as Olimpíadas, ou momentos que antecedem as Olimpíadas, não foi diferente do Brasil, eles vão até a Grécia e acendem a tocha olímpica no lugar que sempre esteve o fogo olímpico, né? A alimentação dessa chama, e depois essa tocha aí percorre todos os países que vão participar e depois o país sede. Não foi diferente do Brasil, a gente lembra desse marco na história quando passou em São Miguel do Iguaçu a tocha olímpica, né? Para quem viu e para quem lembra desse fato, é só recordar as notícias aí, e foi uma coisa assim, nunca mais vai acontecer talvez para nós em forma de ser humano vivo aqui, né? Porque isso é raro para acontecer, ainda mais passar aqui numa cidade como a nossa, né? Teria 5.000 e poucos municípios, passou justamente também no nosso. Enfim, foram selecionados alguns municípios e o nosso foi contemplado. Que maravilha, né? Eu pude ver de perto, talvez vocês estivessem na época mais pequeninos, não lembrem disso, mas com certeza o pai e a mãe vai lembrar, ok? Qual o objetivo do nosso capítulo para nós estudarmos esse conteúdo? Então é identificar características do cotidiano da sociedade grega na antiguidade. Como que eles viviam no dia a dia, como que eles se relacionavam, como que eles conversavam, como que eles participavam dos debates, das vendas, das questões de compra e venda. Então, enfim, como que era essa vida deles lá, que não era assim tão glamurosa e também não era tão monótona também. Reconhecer o papel da sociedade atribuído ao homem e à mulher na sociedade grega. Então, cada um tinha um papel específico. Nós sabemos que eles não eram muito democratas em relação à participação da mulher, mas ela tinha um papel fundamental em ambas as outras partes. Por exemplo, na procriação dos filhos, deveria ser filhos muito bem formados. Então aí entra o papel da mulher. Como que a gente não tem, as mulheres não têm controle sobre nascimento ou não do filho, se vai nascer saudável ou não. A gente não, se tivesse esse botãozinho aí, seria muito maravilhoso, né? Você escolher, eu quero esse meu filho com olho azul, olho castanho, cabelo longo, cabelo... Não existe isso, né? A gente tem que amar os filhos como eles vieram ao mundo, enfim, mas os gregos tinham, principalmente em Esparta, né? Identificar as expressões culturais na Grécia Antiga, na arte, na ciência, na religião, na mitologia, na filosofia e nos esportes. Quanta coisa eles eram bons, né? Nós vamos ver que eles... E isso aqui é importante porque no 7º ano a gente vai rever essa parte, que é a cultura do ser humano como um exemplo de corpo, né? Será que todo mundo era daquela maneira aqui? Será que todo mundo era perfeito assim, formadinho, com musculação? Provavelmente os homens sim,
Por quê? Porque eles se dedicavam desde o momento de criança, a infância dele era toda atribuída a um exercício militar, preparado para ser um bom soldado. Se você pegar os espartanos, eles eram muito bons, eles eram muito musculosos. Enfim, essa cultura na sociedade nossa atualmente está se perdendo, né? Esporadicamente, algumas outras pessoas têm essa visão de cultuar o corpo e deixar muito bem preparado, então pratica academia, vai todo dia, enfim. E aquele que não pratica nada também vive da mesma maneira. Mas, voltando à questão da saúde, né, é bem notório para quem participa de muitos exercícios e que tem uma vida muito mais ativa, de participação em competições, enfim, até numa caminhada, tem muito mais chance de ter um corpo saudável e muito mais preparado para a nossa vida, mais resistência, né? E aquele que optar em ficar mais tempo sentado, ele vai ter seus problemas consequentemente no futuro bem próximo aí. Então, a arte, eles também se dedicavam então às esculturas, né? No caso, então cultuavam a sua maneira, então as estátuas eram uma das formas de você representar essa arte. Depois também tinha a questão das ciências, que era o estudo de algumas partes da nossa ciência. A religião, ela era politeísta, então acreditava em vários deuses e cultuava esses deuses, né? E construíram templos para esses deuses. E dentro dessa religião nasce a mitologia, que é a explicação para tais fatores da sociedade, aos fenômenos da natureza, que eles não conseguiam dar explicação eficiente, né? E eles trouxeram a mitologia como forma de uma história contada, enfim, bem narrada por poetas, né? Que faziam heróis surgirem para as pessoas admirarem. Nós temos a filosofia, que era no campo de Sócrates, Platão e Aristóteles. E por último, o esporte, que era uma forma de você competir. Eles não competiam por medalha de ouro, eles competiam por ramos de louro e oliveira, e respeito na sociedade, né? Fulano tal, você ganhou a corrida dos 800 metros, que bacana, vou querer ser como você que no futuro. Criavam exemplos para a sociedade, para as crianças, então, enfim. O esporte era muito cultuado lá para os gregos. E aí nós entramos no primeiro título do conteúdo: cultura e contato com outros povos. Quando aconteceram as tentativas de invasões por parte dos persas, né? Essa parte aí então acabou trazendo uma mistura de cultura. Os gregos incorporaram a cultura persa e os persas também acabaram incorporando a cultura grega. Então, assim, por eles estarem na Península Balcânica e por ser um monte de ilhas agrupadas ou distantes uma das outras, eles acabaram levando essa cultura de um lado para o outro do Mediterrâneo e trazendo também essas culturas para os seus respectivos lares. Nós comentamos que na parte da Grécia, como não tinha muito solo fértil, eles acabaram optando em ir para as outras partes do Mediterrâneo, fazendo as suas colônias e lá produzindo seu alimento e trazendo novamente e negociando essa questão com outros povos. E nós também vimos que havia uma autonomia por parte de cada cidade, chamada cidade-estado. Tinha suas próprias regras, suas próprias leis, mas num contexto geral, toda a Grécia, ela dividia a mesma religião, dividia a mesma língua, dividia quase que os mesmos costumes, ok? Tá? Então é importante lembrar sempre disso: politeísmo, várias religiões, cultuavam vários deuses, e como nós temos hoje, nós temos uma diferença enorme, né? Nós temos o monoteísmo, que aí você vai optar por islamismo, por cristianismo, ou por budismo, ou por hinduísmo, enfim, você escolhe a religião que achar melhor se identificando, que você se identifique melhor, tá? E a gente vai para outra partezinha que fala da sociedade.
né? A nossa sociedade hoje é composta por quantos tipos de profissionais? Né? Uma infinidade de pessoas que estão atuando no campo da economia, trazendo serviço, trazendo informação para nós, o pessoal do jornal, o pessoal da saúde, o pessoal do comércio, enfim, cada uma dessas partes, elas dividem o mesmo espaço, vivendo e contemplando as mesmas angústias e as mesmas felicidades. Uns discordando dos outros, e isso que é o bacana da questão, né? Nós temos uma democracia. Se tivesse uma única ideia, todo mundo seguir essa mesma ideia, não teria sentido. O mundo não tem que haver essa dinâmica da discussão, do debate, do que é melhor para mim, do que é melhor para ti, enfim, tudo dentro de uma discussão de respeito, onde há um diálogo, né? Onde você tem que ouvir mais do que falar, né? Essa é a importância de que tenha numa sociedade. E lá nós tínhamos a sociedade assim, nós tínhamos os homens que eram ricos. Quem eram os ricos? Eram os caras que foram descendentes dos primeiros moradores da Grécia. Então lá os índios europeus que vieram e se estabeleceram ali naquela região das ilhas ali, esses caras deixaram seus herdeiros, e esses vieram recebendo cada vez mais herança dos seus antepassados, e que chegou na atualidade, que era que nós estamos abordando aqui. Então essas pessoas eram os que eram proprietários de terras. Depois nós tínhamos os homens livres. Esses livres, eles tinham terras, mas não eram grandes extensões, e eles eram pequeninos nesse processo todo aí. Nesse processo nós também vamos ter os pequenos comerciantes, os artesãos, né? Pessoas que faziam o dia a dia, ok? E por último dessa pirâmide aí, nós temos o grupo dos escravizados, né? E dos servos. Essas pessoas, elas eram responsáveis por todos os trabalhos que existiam naquela região, tá? Os mais fáceis aos mais difíceis. Enfim, era a mão da Grécia os escravos. E nós vimos também que para se tornar escravo, você era de duas maneiras: ou por competições em guerras, né, que viesse a ser derrotado, e aí você se tornaria escravo daquele povo que te conquistou, e sendo escravo você poderia ser vendido a hora que eles desejassem. E o servo, eles eram os que foram dominados pelos primeiros que chegaram e acabaram se tornando praticamente quase que um escravo, só que eles não podiam ser vendidos. Essa era a diferença de servo para escravizados, ok? A respeito das condições de vida, então, não era lá a grande, vamos colocar assim, grandes mudanças, grandes questões, assim, vamos colocar, como é que o professor não posso, né? A sociedade deles não era muito sofisticada, não tinha muitas tecnologias como nós temos hoje, né? Não conheciam não conheciam em absoluto coisas algumas como relógios, sabão, jornais, tecidos, algodão, açúcar, chá ou café, tá? Suas camas não tinham nenhuma mola, as casas não eram servidas por esgoto, e sua alimentação consistia basicamente, né, como bolo de cevada, cebola e peixes regados com vinho diluído. Então essa era basicamente a sua alimentação rotineira, né? Então, uma vida bem simples para aquela época. E tudo isso era adquirido muitas vezes, ou na maioria das vezes, nesse mercado municipal, como eles chamavam de praça central ou ágora, tá? Então era o lugar onde eles vinham comprar, vender. Perceba que há aqui, ó, alguns vasos sendo comercializados. Provavelmente aqui dentro tinha azeites. Nós temos aqui alguns animais pendurados. Nós temos algumas frutas ou legumes. Nós temos alguns tipos de farinha. Provavelmente aqui era o azeite, ou aqui talvez o azeite, ou aqui o vinho. Enfim, eles faziam esse comércio diariamente. O azeite de oliva era usado não só na culinária, mas também para manter o fogo das lamparinas. O fogo grego e o fogo romano também é uma coisa extraordinária.
tinha um lugar específico lá do altar que eles faziam em todas as casas. Para quem é católico vai lembrar, tem um cantinho aqui, nós temos aqui a Nossa Senhora ou o Menino Jesus ou o que seja, e ali tem sempre uma vela que a mãe ou o pai ou a avó que gosta de fazer suas orações vai lá, acende a vela e pede em orações para algumas pessoas em especial para proteger. Mas esporadicamente a gente acende essa vela, né? Mas lá na Grécia era sagrado manter aceso isso o dia inteiro, noite inteira. Então também era normal acontecer incêndios nesses lugares por consequência dessa questão de manter o fogo aceso sempre. Era uma forma de você lembrar os seus antepassados e cultuar os deuses. Então isso era importante. Então o azeite tinha uma função extraordinariamente importante. Hoje na nossa culinária o azeite é comprado lá e usado algumas vezes para fazer lá uma pizza, como o professor usa muitas vezes, né? Para fazer pizza, mas a gente usa mais o azeite, né? O óleo de soja, né? Nem azeite, né? O correto é falar o óleo de soja, e que ele é muito mais prejudicial à nossa saúde do que consumir o azeite. Mas como nós não temos tradição de consumir o azeite diariamente, a gente acaba usando o óleo, que é muito mais acessível, barato em relação a 1 litro de azeite de oliveira. Mas os gregos usavam diariamente, até porque não conheciam outra maneira de fazer com que esse processo acontecesse. Nós tínhamos ainda a opção aqui, seria a gordura do animal, que é a banha, né, de porco, né, banha suína, e que é usado para também fritura, enfim, fazer bolacha, doces, bolos e uma infinidade de coisas aí. Ok? Então é na Ágora que eles se reuniam para fazer a venda de seus produtos, negociar. Nós não temos um mercadão municipal, como teria lá em Curitiba, como teria em Maringá, como teria em alguns outros lugares, eu não conheço especificamente, né? A nossa feirinha, que existe em São Miguel do Iguaçu aqui, ela é aberta, ela era aberta antes dessa quarentena toda quarta-feira, né? E apesar de tudo isso, aí você comercializava alguns produtos orgânicos, né? Não tinha uma infinidade de produtos como a gente vai no mercado municipal de Curitiba, ou de Maringá, ou de Londrina, enfim, quem foi, visitou, conhece como é que é. E aí tem duas, três perguntinhas aqui. De acordo com a ilustração, qual era a principal atividade realizada na Ágora? Qual era a principal? O que eles estão fazendo aqui? Estão trocando mercadorias, vendendo. Então, a principal era o comércio. Então, já anota aí na apostila de vocês para quem já tem. Para quem não tem, a aula está gravada e depois você pode usar. Podemos dizer qual era a base da alimentação grega, levando em conta conforme a ilustração dos produtos vendidos no comércio? Lógico, nós podemos ver que havia o azeite, frutas, alguns animais, então comiam aqui, provavelmente é um frango sendo vendido, ou alguma ave, né, que foi abatida, e o vinho. Tá? Então você pode colocar sim. Na alimentação grega havia produtos como azeite de oliva, vinho, frutas e carne, considerados muito importantes para os gregos. Tá? E sobre as vestimentas masculinas e femininas, podem nos indicar sobre a atuação do homem e a mulher na sociedade grega? Então olha aqui, ó. Os homens estão usando quase que uma saia, né? A mulher também com uma saia, outros com mais longas, enfim, não há roupas muito elegantes nesse processo. Ela é bem colorida, está sendo representada muito bem colorida. E aí você pode colocar o seguinte: os homens usavam vestimentas mais simples e menores, diminutas, olha, curtas, tá? Apareciam as pernas. Em relação às mulheres, isso pode indicar a necessidade de mais mobilidade para as atividades cotidianas e exigia da menor recatada em comparação às mulheres. As mulheres gregas iam ao mercado geralmente acompanhado por um homem ou com roupas longas que cobriam quase totalmente o corpo, para que não houvesse nenhum tipo de interesse ou até mesmo mexer com mulher de homem casado lá naquela época, tá? Então era uma forma de você se comportar. Os cabelos das mulheres normalmente eram presos em coques e cobertos, podendo indicar que se esperava delas discrição perante a sociedade. Além disso, havia poucas mulheres vendendo produtos, o que pode sugerir que ela participava em geral de atividades mais
reclusas do que o homem. Então, como ela não está presente, como ela não está presente, só um minutinho, como ela não está muito presente aqui vendendo seus produtos, percebe-se que então ela tem uma tarefa muito maior, cuidar dos afazeres da casa. Ok? Leia o texto a seguir sobre os cidadãos atenienses. O que ele almejava era viver de maneira mais interessante e satisfatória possível, sem passar todos os seus dias suando para obter um pouco mais de conforto para sua família. De acordo com o texto e com seus estudos na Grécia Antiga, responda às questões. Se você fosse um cidadão da Grécia Antiga e de Atenas, qual seria provavelmente a sua ocupação preferida? Participar das assembleias públicas da Ágora ou trabalhar para acumular riquezas? Lá na época, se você fosse um cidadão, você participaria das assembleias. Tá? Era tudo para uma pessoa participar dessas assembleias. Trabalhar para acumular riqueza, esse espírito aqui está mais relacionado ao nosso modo de vida hoje, né? Nós estudamos, nos dedicamos para passar no vestibular, para nos tornarmos um excelente profissional, para que possa ter lucro no final da história, né? Claro que com tudo isso, conciliando família, amigos e, lógico, né, escolher uma profissão que te dá prazer em trabalhar e você não vai fazer nada que você não goste. A respeito das pessoas, o que é possível perceber por meio da ilustração da atividade 1 em relação ao vestuário da Grécia Antiga. Então as pessoas se vestiam de maneira distinta conforme as condições sociais? De maneira alguma. Isso se atribui na nossa sociedade hoje, né? As pessoas se vestiam de maneira semelhante, sem ostentar diferenças sociais. Então todo mundo era parecidamente igual, até porque não teria necessidade de você se vestir diferente só para você estar numa praça. Tem gente hoje que não vai à esquina se não tiver maquiado, se não tiver preparado, se não tiver com o cabelo todo arrumado e tiver todo em ordem, pensando sempre o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Infelizmente é assim. Embora vivessem em uma democracia, podemos afirmar que havia igualdade entre as pessoas em Atenas. Na opinião dos atenienses, as pessoas nasciam diferentes e nunca seriam iguais. O nascimento determinava as condições do indivíduo na sociedade, sendo a cidadania restrita aos homens, filhos de pai e mãe ateniense. Se você tivesse um pai estrangeiro e uma mãe ateniense, você não era considerado um cidadão. Você não poderia participar dos debates, você não poderia participar das votações, você apenas participaria do exército, seria um soldado, mas com pouca expressão naquela época. Ok? Então a gente encerra por aqui essa parte e da aula de hoje, ok? É só uma pequena abordagem do nosso tema. Obrigado, até a próxima videoaula.